volta para a nossa aula de número 3 de Teologia Avançada. Para quem não me conhece, eu sou o professor Eduardo Maciel e nós estamos ao vivo na aula de hoje para que você possa verdadeiramente continuar estudando com a gente, continuar aprendendo mais e mais da nossa teologia avançada no Instituto Fastef. O nosso tema de hoje é heterodoxia nas tradições religiosas. Já tivemos a aula de número 1, já tivemos a aula de número 2 e essa é a nossa última aula. Se porventura você ficou sem alguma das nossas aulas, o que eu te peço? Eu te peço para que você possa rever a aula número 1, a aula número 2, para que você esteja assim preparado para o próximo nível, para que você possa estar preparado, sempre preparado para toda boa obra. Eu espero, sinceramente, que hoje nós possamos ter um conhecimento avançado. E, como eu gosto de fazer todas as aulas, o que nós aprendemos na aula passada? Eu sempre gosto de recordar o que nós aprendemos na última aula. Na última aula nós falamos da heterodoxia do islamismo. Então, se você não assistiu a aula 2, assista. Falamos da doutrina islã. Falamos dos 5 pilares dos povos muçulmanos, aqueles que têm a fé islâmica. Falamos ainda sobre os textos sagrados do islamismo. Falamos também sobre as correntes jurídicas do islamismo e terminamos a aula passada falando das características, semelhanças e diferenças dos sunitas e dos xiitas. Então, se você não pegou essa aula, por favor, você vai ter toda a semana aí antes da nossa avaliação, antes da nossa prova, para rever a aula 1, para rever a aula 2 e para rever também a nossa aula de hoje. Conosco ao vivo chegou por aí o Samuel, chegou por aí o Renan e chegou por aí a Valcilena. O Renan tá com a câmera aberta, a Valcilena eu tô vendo, acho que a poltrona, e o Samuel eu não estou vendo absolutamente nada. Mas depois ele aparece. Hoje nós vamos falar sobre... Ele riu, Samuel riu. Hoje nós vamos falar sobre a terceira religião heterodoxa. Agora vi a Valcilena, mas também não vi mais. Ela apareceu e sumiu. Agora apareceu. Hoje nós vamos falar sobre a terceira religião heterodoxa. Já falamos sobre o judaísmo, já falamos sobre o islamismo e hoje nós vamos falar sobre o espiritismo, que das duas passadas que nós estudamos, certamente é a mais heterodoxa, é aquela mais diferente da nossa doutrina cristã, da nossa doutrina da fé cristã. Vamos falar sobre a origem do espiritismo. Como nasce o espiritismo? Como surge o espiritismo? O espiritismo ele foi
codificado no século XIX por um homem que vocês já devem ter ouvido falar, Allan Kardec, pseudônimo Hippolyte Léon Guizard Rivail, é o nome do Allan Kardec, a partir dos estudos sobre o fenômeno mediúnico e as comunicações espirituais. Então, o que Kardec ele foca? Kardec ele foca em fenômenos mediúnicos, comunicação com espíritos, comunicação com pessoas que já morreram, que já faleceram. Tudo isso faz parte da doutrina espírita. O espiritismo, ele é uma doutrina filosófica, uma doutrina científica e também Samuel, Renan, Valcilena, pessoal que está ao vivo conosco, moral. Diferente das religiões tradicionais que nós estudamos nas aulas passadas, judaísmo, islamismo, cristianismo, o espiritismo ele é diferente, porque ele se apresenta como uma doutrina filosófica, científica e moral, que busca explicar a relação entre o mundo material, a matéria, e o mundo espiritual, aquilo que a gente não vê. Sua proposta é oferecer uma visão racional da fé, fundamentada em observação e análise de fenômenos espirituais. Então, a grande particularidade dessa religião, o espiritismo, que nós consideramos uma das religiões heterodoxas, é que eles tentam criar uma ponte racional entre o mundo espiritual e o mundo físico, a visão da fé e a visão racional. E existem várias classes dentro da mesma doutrina. Existe o que nós chamamos de baixo espiritismo, que é o candomblé, que é a umbanda. Existe, por exemplo, o espiritismo científico ou autocientífico, que é o kardecismo, a mesa branca. São religiões espíritas, racionalismo cristão, PL, né, Perpex Liberty, LBV, Legião da Boa Vontade, são religiões que têm uma doutrina espírita, mas não é como o candomblé, como a umbanda. São religiões científicas, espiritismos científicos. Falando um pouco sobre os princípios fundamentais da fé espírita, nós temos a reencarnação, que é um dos pilares dessa fé espírita. E segundo Allan Kardec, os espíritos eles retornam à vida. Essa vida aqui, material, só que em corpos diferentes. Essas vidas elas voltam através da reencarnação para que elas possam evoluir, tanto moralmente, como também intelectualmente. E esse processo para a fé espírita é um processo que permite aprendizado contínuo, reparação de erros cometidos,
Em existências anteriores, a reencarnação então é vista como uma expressão da justiça, garantindo oportunidades iguais de progresso espiritual. Uma vez eu li, acho que foi um adesivo de um carro. Reencarnação, 2 pontos. Uma questão de justiça. Só que a Bíblia, ela não fala em nada de reencarnação. A Bíblia não diz que eu vou viver essa vida como Eduardo Maciel, professor de teologia, e que essa vida será findada, eu vou morrer e depois eu vou voltar num outro corpo para viver uma outra vida como se fosse uma outra pessoa. Não. A Bíblia fala que ao homem, ao ser humano, está ordenado viver apenas uma vez. E depois disso vem o juízo. Então, essa doutrina da reencarnação para os espíritas, para nós que somos cristãos, é até uma doutrina heterodoxa. A outra doutrina fundamental é a mediunidade. A mediunidade é a faculdade que possibilita a comunicação entre os espíritos e os seres humanos. O Allan Kardec ele vai classificar diferentes tipos de mediunidade. A primeira, você já deve ter visto algumas cenas de Chico Xavier na psicografia. É a escrita mediúnica. Ele começa a escrever. Chico Xavier botava até a mão assim, né? E começava a escrever, recebendo as mensagens que os espíritos mandavam ele escrever. Isso é psicografia. Temos também uma outra forma, um outro tipo de mediunidade, que é a psicofonia. Então é a fala mediúnica. Um espírito fala com a pessoa e a pessoa retransmite aquela mensagem que ela está ouvindo. Isso é uma psicofonia. E temos ainda uma vidência. Uma vidência é uma visão espiritual, geralmente do futuro, geralmente de uma tragédia. Geralmente quem fazia muito isso, que teve muita repercussão midiática, era a mãe Diná, né? A mãe Diná, antigamente ela previa as coisas. Dizem que ela sabia que o avião dos Mamonas Assassinas iria cair. Então isso é uma vidência, isso é uma visão espiritual, geralmente relacionado a coisas ruins, a tragédias. O médium é considerado na fé espírita um intermediário e a sua prática deve ser orientada pelo estudo e pela ética, evitando assim que o uso da mediunidade sejam para fins materiais ou egoístas. Então, a própria fé espírita, ela é contrária ao comércio de tarô, de cartas, de búzios, de prever o futuro cobrando uma taxa. Os espíritas que são sérios na sua profissão de fé, na sua religião, eles são radicalmente contra a essas práticas aí. Para eles são até charlatões, atravessadores da fé espírita. Mais um princípio fundamental é a lei
da causa e do efeito, que nós costumamos chamar de efeito dominó, também chamada de lei de ação e reação. Estabelece que cada ato gera consequências. Consequências essas inevitáveis, positivas ou negativas, que retornam ao espírito como um aprendizado. Então, para eles, existe sim uma lei de causa e uma lei de efeito. Tudo aquilo que a pessoa produz, tudo aquilo que a pessoa gera como uma ação, produz uma reação, que, em via de regra, pode ser uma reação positiva ou pode ser uma reação negativa, depende daquilo que a pessoa produziu. Essa lei explica, por exemplo, as desigualdades e os sofrimentos humanos, não como punições arbitrárias, mas como resultado natural das escolhas feitas por cada um. No passado, nas vidas passadas, antes de reencarnar, e no presente. Essas vidas agora já reencarnadas, segundo a fé espírita. Eles acreditam que tudo que a pessoa acaba plantando, ele vai voltar automaticamente para a pessoa. Aquele ditado que diz: aqui se faz, aqui se paga. É justamente o que a fé espírita acredita. Se a pessoa ela tem feito coisas boas, ação boas, ela vai voltar nas próximas vidas e vai viver uma vida mais confortável, melhor. Se a pessoa tem feito coisas ruins, coisas más, ela vai voltar para outra vida e ela vai sofrer muito mais. Samuel levantou a mão, quer falar? Fala, Samuel, que eu te ouço. As pessoas conhecem. Até que uma pessoa seja no IE, até que a gente nessas coisas japonesa. Acredito nessas coisas de você fazer um negócio bom pra pessoa, e aí você tá lidando bem. Se eu falo dessa. Sim, sim. É a mesma linha. É a linha do retorno. De que todas as ações, todas as obras, tudo aquilo que a pessoa produz vai voltar para ela. É a lei do retorno. Então as religiões orientais, elas têm muito isso. E fletam aí com o espiritismo. A caridade também é carro-chefe da fé espírita. Allan Kardec tem uma frase que diz assim: fora da caridade não há salvação. Por isso que muitos espíritas, eles acabam fazendo muita obra social, muita caridade. São muito mais caridosos do que os evangélicos. São muito mais caridosos do que pessoas pertencentes a outras religiões. Eu acho que só quem se equipara no sentido de caridade com os espíritas são os católicos. Porque eles acreditam que, inevitavelmente, a caridade ela tem a ver com
boas obras. A salvação, ela tem a ver com boas obras. Tanto é que uma das primeiras traduções da Bíblia para o português, do padre Figueiredo, não falava amor, falava caridade. E nós sabemos, né, que muitas vezes existem obras filantrópicas que não existe amor nenhum, principalmente em época de eleição, principalmente nessa época eleitoreira. A caridade é considerada a virtude suprema no espiritismo, na fé espírita. A prática da caridade vai além de uma ajuda material, mas também vai abranger benevolência, vai abranger indulgência, um pagamento de uma taxa para perdão de pecado, perdoar os inimigos. É visto como um caminho mais eficaz para o progresso espiritual e para a aproximação de Deus. Então, aqui eles são muito parecidos com os católicos, apostólicos romanos, porque eles acreditam que, através de indulgências, de caridades, de filantropia e de perdão, eles serão salvos. Ah, mas eu não faço nada para ninguém, eu só ajudo o próximo. Sim, nós ajudamos o próximo, mas até essa ajuda ela tem que ser voluntária. Eu não posso ajudar ninguém pensando simplesmente em ser salvo. Vamos falar agora sobre as obras que são consideradas obras fundamentais da codificação espírita. As obras que Allan Kardec organizou, os livros que Allan Kardec escreveu. No Espiritismo, existem 5 desses livros que são os principais, e nós podemos detalhar cada um deles agora. O primeiro foi escrito em 1857. É o Livro dos Espíritos. Allan Kardec, ele vai fundamentar a fé espírita, a doutrina espírita. Ele vai explicar sobre natureza, sobre origem e sobre o destino dos espíritos. É um apanhado teológico, porque a teologia espírita foi a primeira faculdade no Brasil reconhecida pelo MEC. E em 1857, Kardec vai fazer esse apanhado para entender os espíritos. Em 1861, 4 anos depois, ele vai escrever o segundo livro, que é o Livro dos Médiuns. E aqui Kardec faz um guia prático para o exercício da mediunidade. É ali que ele vai ensinar sobre psicografia, sobre vidência, sobre clarovidência, sobre necromancia. É nesse livro aqui 2 do Kardec. E o livro 3 dessa coleção de 5 é o Evangelho segundo o Espiritismo. 3 anos depois, em 1864, Kardec faz uma interpretação moral dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Então ele pega lá os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João e ele faz um paralelo, uma reinterpretação
das doutrinas espíritas, porque ele quer embasar, obviamente, essa fé heterodoxa. Temos o quarto livro, que ele escreve em 1865, intitulado O Céu e o Inferno. E aqui o Allan Kardec ele faz uma análise das consequências da vida futura e os relatos dos espíritos desencarnados. Ele faz um panorama dentro da fé espírita do que é o céu e as consequências daqueles que vão viver no céu, e também o que é o inferno e as consequências que é ir para o inferno. E o quinto e último livro é a Gênese. Em 1868, Kardec ele estuda a origem do mundo, do cosmos, os milagres, as previsões, a vida, segundo a fé espírita, segundo o espiritismo. Então, esses 5 livros é o que vão dar base para uma fé heterodoxa, para uma fé diferente da fé cristã. Podemos até fazer uma síntese da fé espírita, porque se é uma proposta heterodoxa, o espiritismo ele surge bem à frente do cristianismo no quesito heterodoxia. Vai quebrar o paradigma tradicional, vai quebrar o espiritismo tradicional e vão introduzir conceitos como reencarnação, comunicação com espíritos, comunicação com mortos, reviver histórias de quem já se foi, a vovó, o vovô. Então, existe um enredo totalmente construído, totalmente heterodoxo, que os espíritas eles vão, na sua fé, ser de fato pessoas que acreditam nesses 5 livros que o Kardec escreveu. Falando sobre filosofia de vida dos espíritas, nós temos a caridade, que dá ênfase como uma virtude suprema e um caminho para o progresso espiritual. Então, se você for uma pessoa caridosa, você vai para um bom lugar. Mas se você não for uma pessoa caridosa, você não herdará coisas boas. Nós temos mais uma filosofia deles, que é a responsabilidade moral, a evolução espiritual de cada pessoa, ela continua voltada para uma transformação individual, eu comigo mesmo, mas também uma transformação coletiva. Porque o bem maior para o espírita não é apenas um bem egoísta, apenas eu preciso estar bem. Não, não. Eu preciso estar bem e a minha comunidade, as pessoas que estão ao meu lado, também necessitam estar bem. E nós temos a fé e a razão. Mais do que uma religião, o espiritismo apresenta para nós uma filosofia de vida, uma filosofia racional, uma religião que busca racionalidade, que busca entender os porquês das coisas, porque tudo tem um porquê, né?
filósofo busca isso. Busca unir a fé à razão. Busca unir a espiritualidade à ciência. Então eles constroem uma religião que não é uma religião de dogmas. É uma religião filosófica. É uma religião que contesta. Uma religião que investiga. É uma religião que precisa entender os porquês. E aí, se nós fizermos uma comparação da morte e depois da morte, o pós-morte, lá no judaísmo, na primeira aula que a gente teve, o foco do judeu é a vida presente. O pós-morte, a gente não encontra muito nas páginas da Torá, na Tanakh, no Ketubim, nos Nevlim. A gente não vê muito isso. Se a gente pegar a morte e o pós-morte na fé islâmica, que foi a aula número 2, o islamismo vai fazer um julgamento claro do céu, do inferno, como um destino final. Quem mereceu vai para o céu, quem não mereceu vai para o inferno. E o espiritismo? O espiritismo, ele dá continuidade à vida espiritual através da reencarnação, através da evolução. Então, o inferno não é um fim. O céu não é um fim. A pessoa poderá ter chances de voltar a esse mundo várias vezes para cumprir o seu karma, para terminar a sua missão, para evoluir como pessoa, para melhorar. O espiritismo pensa assim sobre o pós-morte. E sobre a figura de Jesus? Também podemos comparar. No judaísmo, Jesus ele não é o Messias. Aquele que morreu na cruz há mais de 2000 anos atrás não é o Messias para o judaísmo. O Messias ainda vai vir. Para o islamismo, Jesus ele é um mero profeta. Assim como Maomé, assim como Buda, assim como Confúcio, Jesus está no mesmo patamar de um grande profeta de uma grande religião. Já para o espiritismo, Jesus ele é um guia espiritual supremo. E o exemplo de Jesus é o amor, é a caridade, são os feitos, aquilo que Jesus plantou. Então Jesus, na religião espírita e na religião islâmica, ele não é um filho de Deus. Ele foi alguém que cumpriu uma missão aqui na Terra, como tantos outros mártires que cumpriram uma determinada missão. Salvação para o judaísmo. Na concepção do judeu, a salvação não é um conceito central, como, por exemplo, no cristianismo. Para nós, a centralidade do cristianismo é a salvação. No islamismo também. O foco da salvação para o judeu é ter uma aliança com Deus. É a observância à Torá e da Halachá, que é a lei dos judeus, os preceitos judaicos. A fé judaica, ela não é uma fé missionária. Você nunca vai ver um judeu pregando o evangelho,
evangelizando, buscando pessoas para mudar de direção, para mudar de caminho. Não, não é uma religião evangelística. A ênfase da salvação para os judeus é que na vida presente exista uma fidelidade, um pacto com Deus, uma aliança. Eles são pactualistas. Isso é o mais importante. Todas as outras coisas que nós ensinamos até no cristianismo, para o judeu é especulação. São coisas que vão além. Para eles, o importante é ter uma aliança com Deus e nada mais. E a visão escatológica do judaísmo, alguns textos da Torá vão falar da ressurreição dos mortos, vão falar do mundo vindouro nos profetas, nos escritos, mas a salvação para o judeu, ela é coletiva e não individual como nós entendemos na nossa ortodoxia. A salvação está ligada a um destino de Israel como povo escolhido. E nós sabemos que hoje, apesar de todo o amor que nós temos por Israel, nós sabemos que o povo escolhido são aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Não importa se é judeu, se é grego, se é gentil, se é brasileiro, se é japonês. Se aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, eles têm o direito de serem salvos. Já para o islamismo, a história é outra. No islamismo, a concepção de salvação é entendida como a entrada no paraíso, o Janã, após um julgamento final. Por isso que os xiitas, eu falei semana passada aí na última aula, eles colocam um montão de explosivo e eles explodem lá os lugares que eles acham que são lugares profanos, pessoas profanas, e eles se matam. Mas por que eles se matam? Porque eles acreditam que eles vão para o bom lugar, para o paraíso, com as 24 virgens. O caminho da salvação na fé islâmica, a fé em Alá, a fé no profeta Maomé, traz a observância dos 5 pilares: Shahadá, Shalat, Zakat, Sawam e Hajj. A prática da justiça, a prática da caridade, a prática da submissão à vontade divina. E na aula 2 eu detalho isso, porque a aula 2 foi praticamente a aula dos 5 pilares do Islã. Tá bem explicadinho lá. Busca a aula que você não viu e assista. E a visão escatológica sobre a salvação para os islamistas é que o dia do juízo é um dia central. Cada pessoa vai ser julgada por suas ações, por suas intenções. Cada um vai receber a sua recompensa. Ou então vai receber a sua punição eterna. Muito semelhante ao cristianismo, né? Se a gente for ver a visão escatológica, a visão futura para a salvação no cristianismo, o islamismo ele tem um entendimento, uma vertente muito parecida com a nossa. Temos a salvação agora para os espíritas. A concepção de salvação para um espírita não é uma concepção vital ou um estado final.
mas é um processo contínuo da evolução espiritual. E como é que eles evoluem? Reencarnação. Qual é o caminho da salvação para eles? Reencarnação. Múltiplas vidas, múltiplas oportunidades, múltiplos aprendizados, múltiplas reparações de erro, leis de causa e de efeito. Cada ação vai gerar uma consequência que vai moldar o destino da pessoa. Quem é essa pessoa? É um espírito. A caridade, por exemplo, é considerada para os espíritas a suprema e sintetizada máxima, porque fora da caridade não há salvação. Então eles vão fazer, por exemplo, festas e eles vão dar presente para as crianças. E eles vão fazer lá um dia de comemoração para um determinado espírito e eles vão dar doces para as crianças. Sempre essa tônica de assistencialismo, de creche, de ajudar no social, sempre focando no próximo. E a visão escatológica do espírita, no tocante à salvação, é que não há céu, não há inferno que sejam eternos. Porque o espírito vai progredindo gradualmente, vai vindo, vai voltando, vai vindo, vai voltando, vai reencarnando, até alcançar perfeitamente uma união com Deus. Então a pessoa ela vai ter muitas oportunidades. A pessoa vai ter muitas oportunidades de ir e voltar várias vezes, para verdadeiramente se tornar uma pessoa melhor. E se voltar e se tornar uma pessoa pior, aí, coitadinha dela na outra vida, porque vai piorar ainda mais. Conclusão. Qual é a dinamicidade, a dinâmica de uma experiência espiritual? O estudo que nós fizemos aqui das heterodoxias religiosas, das tradições religiosas, revelam para nós que a experiência espiritual ela não é estática. Eu tenho falado muito isso com a minha turma de pós-graduação em Ciências da Religião. Os alunos lá de Caxias, o Xavier, o Johnny, o Diogo, o Antônio, a turma lá de pós-graduação em Ciências da Religião. A experiência religiosa não é estática. Cada religião tem uma dinâmica, cada religião é plural, cada religião é constantemente reinterpretada. Existem releituras, existem reinterpretações. Se até a igreja evangélica mudou de 20 anos para cá, de 10 anos para cá, quantas coisas mudaram das igrejas evangélicas do passado para as igrejas evangélicas hoje? É uma reinterpretação, é uma releitura, é um fenômeno religioso, é uma experiência religiosa. E ao observar, como vimos na primeira aula, judaísmo, como vimos na segunda aula, islamismo, e como estamos vendo hoje na terceira aula, espiritismo, a gente vai entender que os temas centrais, como morte, pós-morte, salvação, a figura de Jesus,
são temas aonde cada tradição tem uma percepção, aonde cada religião vai construir suas respostas próprias, moldadas por causa da história, das narrativas, dos seus textos e também das suas práticas. Cada religião tem a sua narrativa. Cada religião tem o seu livro sagrado. Cada religião tem a sua hermenêutica, a sua interpretação. E aí, cada um vai acreditar, vai ter a sua fé. Por isso que fé é uma coisa muito pessoal. E é por isso que cada religião se torna heterodoxa. Porque nós vamos sair da ortodoxia e vamos ter uma releitura e vamos ter uma reinterpretação em todas as religiões. Não só no judaísmo, não só no islamismo, não só no espiritismo, porque foram as 3 que a gente escolheu. Mas se a gente escolhesse 10, a gente veria a mesma heterodoxia. A heterodoxia como vitalidade das religiões. A heterodoxia, Valsilena, Samuel, Renan, ela não deve ser interpretada, entendida apenas por uma ruptura, apenas por um desvio em relação à ortodoxia, mas como parte essencial da vitalidade das religiões. Se não fosse a heterodoxia, todo tipo de religião aí plural não se manteria de pé. Seria tiro curto, seriam religiões de pouquíssima duração. Se essas religiões se mantêm há alguns séculos, é porque verdadeiramente a heterodoxia é uma parte essencial desta vitalidade. Ela vai abrir um espaço para o diálogo, e eu não estou aqui para condenar a religião de ninguém, para a diversidade de interpretações e para a adaptação das tradições aos desafios de cada época. E é nesse sentido, turma, que estudar as heterodoxias é muito importante, porque vai ampliar em você, em mim, uma compreensão de como as religiões se reinventam sem se reinventar, sem perder a sua essência. A cada dia, a cada ano, essas religiões estão se reinventando. Eu dei o exemplo aqui da igreja evangélica que mudou de 10 anos para cá. Poderia falar de qualquer religião, que a cada dia está diferente. Mas por quê, professor? Porque a religião é moldada pela cultura. E a cultura molda a religião. A expressão de fé, seja qual fé for, ela é diferente em cada país. Cada país tem uma cultura. O evangelho, por exemplo, a religião cristã, por exemplo, ela não é igual em todos os países. Na Europa, existe lá um segmento, uma liturgia. Aqui no Brasil, existem tantos segmentos, tantas liturgias. A fé, ela não é uma coisa estática. A fé é uma coisa dinâmica. Por isso que nós precisamos entender o que é o diálogo interreligioso. Esse exercício vai promover o diálogo entre as religiões.
pois permite que os estudantes de teologia, que é o nosso caso, reconheçam tanto as diferenças entre cada religião, uma mais diferente que a minha, quanto também os pontos de convergência, os pontos aí de semelhança nessas tradições, que são distintas, são, mas tem coisas iguais. O islamista, ele acredita no céu e no inferno, e o evangélico, e o católico, o cristão, também acredita. Então tem convergência, não é só divergência. A comparação que nós fizemos aqui ao longo dessas aulas entre o judaísmo, o islamismo e o espiritismo vai mostrar para nós que através de tantas divergências doutrinárias existem também algumas preocupações em todas as religiões que são comuns. Primeiro, busca da verdade. Toda religião procura buscar uma verdade. Segundo, busca da justiça. Toda religião, na sua narrativa, procura um país, um mundo mais justo. Terceira, espiritualidade. Todos procuram estar mais conectados com o transcendente. Quarta, transformação moral do ser humano. Toda religião busca que o ser humano seja de fato alguém transformado, alguém mudado da água para o vinho. E para isso existe uma maturidade intelectual. Não é maturação, é maturidade. E existe um crescimento coletivo. Nós finalizamos esse estudo entendendo que a maturidade intelectual nos estimula para uma reflexão crítica, para uma tolerância em alguns momentos, para a capacidade de compreender o outro em sua alteridade. O que é alteridade? É você respeitar o outro da maneira que ele pensa. Eu não vou fazer a cabeça de ninguém, eu não vou mudar o pensamento de ninguém. Então, alteridade é você respeitar o outro assim como ele pensa. Até porque não somos os donos da verdade. A heterodoxia, longe de ser um desafio à ortodoxia, ela é também uma oportunidade de crescimento coletivo. E nisso, os espíritas estão à frente da gente. Enriquecimento cultural. A gente precisa estudar outras religiões para a gente poder entender o que eles pensam. Senão é muito fácil criticar, né? Tem muita gente que critica uma determinada igreja evangélica. Vamos colocar aí a Igreja Universal, do Edir Macedo. Muita gente critica o Edir Macedo, mas essas pessoas que criticam, elas já foram pelo menos lá uma vez na vida assistir um culto? Não. Ela nem sabe o que se passa lá dentro e ela critica. Deveria fazer pesquisa de campo. Deveria ir lá um domingo lá, 9h30 da manhã e ver. Eu já fui várias vezes no culto da Universal. Tem coisas boas? Claro que tem coisas boas. Tem coisas que eu não concordo teologicamente, tem coisas que eu não concordo, mas eu fui lá para ver. Aprofundamento espiritual. Nós só teremos capacidade, maturidade intelectual e apologética
se nós nos aprofundarmos nas Escrituras. Jesus, ele disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Se eu e você, Renan, Valcilena, Samuel, Barradas, o Detone e tantos outros alunos dessa turma aqui, se eu e você não nos aprofundarmos nas Escrituras, os ventos de doutrina, as modinhas, os modismos vão nos levar para lá e para cá. Finalizamos o nosso módulo hoje. Aqui estão as minhas redes sociais. Se você tiver qualquer dúvida, não só da aula de hoje, mas também das aulas passadas, é só você entrar em contato comigo e eu tirarei todas as suas dúvidas. Ficamos por aqui e até a nossa próxima disciplina.